E há quem diga que a pressão do Donald Trump não ia interferir em nada dentro do judiciário brasileiro. Só que o que a gente viu foi totalmente diferente. E ontem, no final do dia, foi a vez do ministro Luiz Roberto Barroso a anunciar sua aposentadoria. Ou seja, ele pulou, ele abandonou o barco antes que ele afundasse totalmente. Pessoal, se por um lado a gente tem que ficar muito feliz com a saída do ministro, que é autodeclarado progressista, por outro lado a gente não pode ficar tão animado assim, porque o próximo indicado vai ser pelo Lula. E já tem alguns nomes na mesa e a gente vai discutir tudo sobre esse assunto aqui. Tem também um depoimento ali dado pelo Eduardo Tagliaferro na Itália, que a decisão do juiz, que a reação dele, melhor dizendo, vai te surpreender. A gente vai trazer muitas notícias aqui nesse vídeo, então fique aqui para você não perder nada. Meu nome é Samuel Fernandes, eu sou analista de negócios e a gente está aqui no canal Editorial Central. Antes de mais nada, já vai deixando o seu like, já comenta, já ajuda o nosso canal aí a atingir a nossa meta. Pessoal, é o seguinte... Vamos de matéria aqui, que é o mais importante. Para a gente entender melhor toda essa situação aqui, a gente vai colocar aqui uma publicação feita pela Revista Oeste, onde traz a notícia que o Luiz Roberto Barroso deu tchau para o judiciário brasileiro. Porque depois de todas aquelas pressões, depois de ter o visto para os Estados Unidos ali cancelado, dele e da família dele, ele pensou muito, e antes daquele próprio retiro espiritual, ele já tomou a decisão, porque a pressão foi muito grande para ele e para a família dele. Vamos ver aqui essa publicação aqui da Revista Oeste. O anúncio que ocorreu há poucos minutos, Barroso decidiu, portanto, adiantar a aposentadoria dele da corte em, no mínimo, 8 anos. Boa noite, Daniel. Boa noite, Pioto, Cauti. Boa noite, meu irmão Augusto. Boa noite, você que nos acompanha. Uma decisão que chega agora, né? Estamos ao vivo e é uma decisão que chega de última hora. Olha, Daniel, eu aqui rapidamente fui tentar relembrar um pouco da trajetória de Luiz Roberto Barroso para além do que falamos aqui. Ele chega à corte em 25 de maio de 2013, assume a cadeira de Carlos Aires Brito, um importante ministro, especialmente ao longo da votação da ação penal 470, ação penal do mensalão, que tem início em agosto de 2012. Barroso foi talvez eu estou usando o verbo já no pretérito, porque ele anunciou que sairá da corte. Então, o ministro mais ativista do ponto de vista político, o ministro mais progressista, autodeclarado progressista, o ministro woke do Supremo Tribunal Federal, numa gestão marcada pela censura à frente da corte, uma gestão marcada pelo ativismo escancarado político-partidário. É dele a frase "nós derrotamos o bolsonarismo" naquele 13 de julho de 2023, quando muito à vontade afrouxou a gravata, arregaçou as mangas, pegou o microfone e ali diante da plateia da União Nacional dos Estudantes, a juventude grisalha comunista do Brasil, ele disse: "nós derrotamos o bolsonarismo". Pessoal, isso aí não é novidade para ninguém. O ministro Barroso ele errou muito, ele falou muita besteira nesse sentido aí. Nós derrotamos o bolsonarismo, que ela fala perdeu o mané, tudo que aconteceu. A gente viu assim um claro ativismo dentro do judiciário, e isso aí tem prejudicado muito. Só que aí tem uma grande questão. A gente vai colocar aqui o vídeo dele, da fala dele, também para todo mundo entender melhor, e a gente vai discutir como que vai ser a próxima indicação. Já tem alguns nomes na mesa aí. Nos bastidores, dentro do próprio PT, uma possível ali ministra do Supremo, que o Lula quer, poderia ser aí nada mais, nada menos do que a Gleisi Hoffmann. Vocês acreditam? Porque ela sim tem... ela é advogada. Então, assim, ela está dentro do processo ali, que ela poderia ser, sim, uma próxima ministra do Supremo, aí, no entendimento do Lula e da sua companheirada. Tem também aí o nome do advogado-geral da União, que é o Messias, e tem também aí o Rodrigo Pacheco, que é aquele senador apoiador do Lula. E a gente sabe, pessoal, a questão é muito complicada, porque se o ministro Flávio Dino ele entrou dentro do Supremo Tribunal Federal, a gente não pode duvidar mais nada aqui desse país. Por isso que as próximas eleições aí são muito importantes, porque isso aí vai ditar a regra do jogo daqui para frente. Porque, para quem não sabe, cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal é praticamente aí vitalício. A pessoa só sai com 75 anos, ou senão se ela fazer uma cagada muito grande aí na sua vida. A gente vai colocar aqui, ó, a fala do Barroso agora, para todo mundo ver melhor tudo que aconteceu. Sou grato à presidente Dilma Rousseff, que me nomeou para o cargo da forma mais republicana possível, sem pedir, sem insinuar, sem cobrar, e ao presidente Lula, por sua firme defesa do tribunal quando esteve sob ataque.
Com altivez, mas sem bravatas, cumprimos com honra nosso dever e o nosso destino. A história nos dará o crédito devido e merecido. Dará mesmo, você pode ter certeza, Barroso. Deixo o tribunal com o coração apertado, mas com a consciência tranquila de quem cumpriu a missão de sua vida. Não foram tempos banais, mas não carrego comigo nenhuma tristeza, nenhuma mágoa ou ressentimento. E começaria tudo outra vez se preciso fosse. Que bom então, né, Barroso? Porque, assim, o visto, talvez ele não vai ter ele de novo. Isso aí ele vai ter que depender de muita articulação aí do Lula com o presidente Trump aí, porque essas sanções aí que veio dos Estados Unidos, elas não podem ser facilmente revertidas, assim. E a gente entende aí, pessoal, que é o seguinte: esse próximo indicado do Senado, do presidente ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, ele passa por uma CCJ dentro do Senado. E o Senado, ele tem que estar forte aí, porque imagina só um nome muito ruim desse aí dentro do Supremo Tribunal Federal, falando assim da forma menos formal possível. A gente sabe aí que a situação ela tende a se complicar muito. E quem comentou sobre o assunto também foi o Eduardo Bolsonaro. A gente vai trazer aqui para vocês, publicação feita aqui pelo canal Metrópolis, aqui diz o seguinte: Eduardo fala sobre a saída de Barroso do STF e cita Lei Magnitsky. Olha só, na publicação o parlamentar falou que o Barroso progressista declarado reduziu a influência da direita nas redes sociais, que censurou vozes conservadoras durante a sua gestão à frente do Tribunal Superior Eleitoral, que na época ali de 2022 ele estava na frente ali do TSE. E o seguinte, ele também insinuou que o ministro teme ser sancionado pela Lei Magnitsky Global, norma internacional que permite punir agentes públicos envolvidos em violação de direitos humanos e corrupção. Pessoal, é o seguinte, o deputado também afirmou que recentemente o ativista americano Mike Pence, ex-integrante do Departamento de Estado dos Estados Unidos, apresentou ao Congresso Nacional um vídeo com trechos da declaração de Barroso. Certamente deve ser aquele derrotamos o bolsonarismo, todas as falas ativistas que ele teve ali quando ele era... quando ele fazia parte ali do Supremo Tribunal Federal. O material foi usado por deputados bolsonaristas como exemplo de suposta interferência na justiça das redes sociais. Pessoal, isso aqui fica sendo normal somente no Brasil, porque o brasileiro, ele parece que aceita tudo muito calado. Porque se isso, tudo o que aconteceu no Brasil acontecesse em um país sério, certamente vocês podem ter certeza aí que o juiz já teria perdido esse cargo. Porque isso aí é uma afronta para toda a sociedade. Porque o cara tem claramente ali um lado político, ele faz ativismo, ele fala que derrotou o outro lado. E não tem nada a ver aí com democracia, e sim com a ditadura no judiciário. A gente vai colocar aqui agora uma publicação feita pelo Gil Diniz, onde o Eduardo Tagliaferro, ele fala também agora sobre um assunto, onde ele deu um depoimento ali dentro da justiça da Itália, e ele contou, ele rasgou o verbo, disse tudo que estava acontecendo aqui no Brasil, principalmente aí com ele. A entrevista que foi dada ao Cláudio Dantas, e a gente vai ver aqui, pessoal, olha só. Eu quero que você detalhe um pouco mais vamos dizer assim, da reação, né? Você explicou isso tudo, explicou o que acontece no Brasil. Qual foi a reação do juiz aí? Me parece que o Ministério Público já está atuando nesse caso, não sei se é o caso de atuar. A mídia italiana está cobrindo o teu caso aí, a tua presença aí. Como é que está como é que é essa reação as coisas que você relatou? Bom, o procurador-geral, sim, ou vai me ouvir ou aproveitará o meu próprio depoimento, uma vez que eu fui depor antes de 10 dias, e esse depoimento ele pode ser aproveitado pelo procurador-geral. O presidente da corte vai encaminhar esse depoimento, possivelmente eu não seja ouvido por ele, ou sei lá, se ele entender necessário, acabe me ouvindo. A reação do magistrado foi de espanto, porque assim, ele não sabia que Moraes era sancionado internacionalmente por violar direitos humanos. Ele não sabia dos casos de pedido de extradição, não sabia das pessoas que estão se evadindo do Brasil, e inclusive das negativas de extradição, porque ele não conseguiu até o presente momento nenhuma extradição. Causou muito espanto toda essa situação que está ocorrendo no Brasil,
E o mais importante, assim, que se destacou bastante, é o fato de, inclusive, uma juíza, Ludmila Lins Grillo, sendo perseguida e estando exilada nos Estados Unidos. Isso chamou, de fato, a atenção, ele ficou espantado, bem como algumas coisas que o Moraes tentou colocar dentro do processo de forma criminosa, e eu provei que aquilo não era verdade. Então, ele chegou até a comentar, ele tentou denigrir a sua imagem no processo. Então, não ficou muito bom para Alexandre de Moraes dentro dessa inquisição, dentro desse interrogatório que eu tive. Foi uma reação de espanto, de susto com a pessoa de Alexandre de Moraes e a forma como ele tem agido com o Brasil e com os brasileiros. Pessoal, isso aqui deixou muito claro para todo mundo, porque quando a verdade ela prevalece, igual a gente está falando aqui. A gente sabe hoje que a maioria da população brasileira, a maioria na verdade não, grande parte da população brasileira, ela aceita muito bem toda essa situação aí, porque está totalmente aí alinhados, a grande mídia, o executivo, o Supremo Tribunal Federal. Aí, querendo ou não, a população ela acompanha tudo isso aí com uma certa normalidade, porque o comunismo ele é implantado assim, logo no começo. E a gente vai trazer uma outra publicação aqui que vai mostrar para vocês aqui o tanto que o ministro Alexandre de Moraes ele abusa de certa forma do poder. Para quem não está entendendo o que eu estou falando aqui, a gente vai colocar o seguinte: uma publicação feita aqui pelo próprio Jeffrey Schickini, que ele está fazendo ali a defesa no caso daquela minuta do golpe, aquela trama golpista segundo Alexandre de Moraes. E o Jeffrey Schickini, ele é advogado do Felipe Martins, que é aquele caso aí que está repercutindo muito, por conta ali de um rascunho num caderno, o cara está sendo incriminado e pode pegar aí até 14 anos, 17 anos de prisão. E agora, o advogado dele, que é o Jeffrey Schickini, ele foi destituído da defesa dele. Ou seja, vamos ver aqui o que ele está falando aqui. Gravo esse vídeo a todo o Brasil, a toda a imprensa brasileira, em nome da defesa de Felipe Martins. Eu estou no meio de um tribunal do júri, estou de beca ainda, porque advogado sou, e recebo agora a notícia de que o ministro relator da farsa da trama golpista, Alexandre de Moraes, me destituiu da defesa de Felipe Martins. A mim e o meu colega advogado, Dr. Ricardo. Alexandre de Moraes nos excluiu, nos tirou da defesa. Isso é mais uma decisão arbitrária. Então, primeiro, a quem ainda acha que estamos em uma democracia, fica aqui o registro de que em democracias isso não acontece. Quem decide quem será o seu advogado é o acusado. Agora, a imprensa, cuidado, está sendo veiculada informação inverídica. Nós não perdemos o prazo de alegações finais. O despacho do ministro relator é que a defesa teria abusado do poder defensivo. Em democracias, essa acusação não existe. Não há como abusar do poder defensivo. Uma defesa eficaz, efetiva, faz parte do exercício democrático no Estado democrático de direito. E em respeito ao devido processo legal, nós não perdemos o prazo de alegações finais. Pelo contrário, por culpa da acusação, a PGR, que trouxe novos elementos aos autos, violando a lei, violando o devido processo legal, nós apenas juntamos uma petição antes do término do prazo e pedimos a suspensão do prazo das alegações finais, ou então que nos concedessem mais prazos e o desentranhamento desses elementos. Poderia muito bem o ministro decidir da seguinte forma: não concedo mais prazo à defesa, cumpra o prazo já estabelecido. Não, pelo contrário, fez vistas grossas às ilegalidades da PGR, porque deveria ter decidido por tirar esses documentos que a PGR trouxe. Veja, terminada a instrução, terminou a instrução, terminou o prazo para a oitiva das testemunhas, terminou a fase para ouvir testemunhas. Você não pode trazer novos elementos. A PGR, após o término da instrução, Felipe já havia sido interrogado, trouxe novos elementos, ou seja, isso viola o devido processo legal porque não há como exercer contraditório e ampla defesa. O que diz a jurisprudência? Nesse caso, o magistrado tem que retirar esses elementos do processo porque não há como exercer uma ampla defesa.
nós peticionamos dizendo, queremos que esses elementos sejam retirados. Caso outro seja entendimento, nos dê mais prazo para apresentar as alegações finais. O ministro, então, decide da seguinte forma: a defesa perdeu o prazo, o que não é verdade, ainda não terminou o nosso prazo e tirou os advogados, intimando a Defensoria Pública para que venha a defender o Felipe Martins. Isso é aberrante. Primeiro, o ministro trouxe uma jurisprudência de 1956. Pessoal, a gente vê aí claramente, não adianta nem muita gente esticar aqui, porque, por exemplo, uma fala que eu nunca ouvi na minha vida é abuso de poder defensivo. Você já ouviu falar nisso? Pelo amor de Deus. Pessoal, esse aqui foi as matérias que a gente conseguiu trazer aqui no primeiro vídeo do dia. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí, ajuda o nosso canal. Tamo junto aí, até o próximo vídeo. A gente vai trazer mais informações pra vocês aqui a qualquer momento, porque tem muita informação pra gente falar no dia de hoje, tá bom? Tamo junto aí, até daqui a pouquinho a gente tá de volta.